Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje prosseguiremos falando a respeito da obra de Raimundo Carreiro. A obra que trabalharemos hoje se chama Tangulomango. Tangulomango, Ritual das Paixões deste Mundo. Tangulomango, a gente pode dizer que é a obra mais musical de Raimundo Carreiro. E Tangulomango vai tratar de uma personagem muito especial que vem surgindo com mais força lá no livro O Amor Não Tem Bons Sentimentos, que é a tia Guilhermina, aquela quem cria o personagem esquisito, maluco, o Mateus, não é, pessoal? Esta obra, Tangulomango, Ritual das Paixões deste Mundo, foi escrita pouco depois que Carreiro sofreu um AVC, não é? E Carreiro diz assim no início da obra, ele manda esse recadinho para o seu leitor. Sempre escrevo de acordo com a passagem da luz, porque assim aprendi a viver desde minha infância, em Santo Antônio do Salgueiro, sertão de Pernambuco. Vivi, portanto, com o sol e as sombras, porque a minha imensa casa de longos corredores tinha 6 quartos e diversas salas com pouca iluminação solar, e eu costumava me orientar pelas réstias, espadas de fogo, que entravam pelos telhados, entre ripas e caibros, fantasiando meus dias. Nas noites havia apenas velas e candeeiros. Foi desta maneira que comecei a ver o mundo e que aprendi a me orientar entre a tensão, a ansiedade e o prazer. De forma que este romance foi escrito para ser lido de um fôlego só, de preferência das 6 horas ao meio-dia, com a força da luz e do sol, mantendo-se assim os movimentos de tia Guilhermina, plenos de iluminação, apesar dos cortes de sombra e de silêncio. As primeiras horas da manhã possibilitam ainda um maior envolvimento com o clima sombrio e denso da personagem, apesar de sua aparente alegria e da intensidade do carnaval. Este livro Tangulomango, pessoal, ele se passa no carnaval. E como eu havia dito, não é? É o livro que vai destacar a nossa querida personagem Guilhermina, aquela que vem com seus passinhos apressados, aquela que vem da relação familiar conturbada e incestuosa, essa família carreiriana, não é, pessoal? Vejam só, ele começa o livro falando do do passinho miúdo e apressado de tia Guilhermina. Vê só o que ele diz. Em busca do destino. Ela anda pela calçada, naquele passinho miúdo e ligeiro, de quem vai ao encontro do destino, na manhã ensolarada e de raros ventos, na longa, fria, larga e solitária avenida do centro do Recife, privada de árvores e que lhe dá a sensação de verdadeiro e árido deserto, não é? E lá vem tia Guilhermina andando com seu passinho miúdo e apressado, miúdo e ligeiro, não é? E o narrador vai contando sobre essa personagem. Tia Guilhermina é uma personagem que adora cantar. Ela criou Mateus, o seu sobrinho, com quem parece ter tido algum relacionamento amoroso, pelo menos a vizinhança espera e fica espreitando. O que é que aquela senhora idosa está fazendo morando com esse rapaz tão jovem? O que é que eles fazem? A vizinhança sempre está olhando e sempre está espreitando a vida de tia Guilhermina. Apesar dela ser uma senhora já de idade, não é? A gente vê que é uma mulher sensual, que para a sensualidade da mulher, na obra carreiriana, não existe idade.
né? E a vizinhança e as pessoas querem saber o que é que está se passando na vida pessoal de tia Guilhermina. Eles meio que brecham, olham pelo muro, o que é que ela está fazendo, não é? Tia Guilhermina toca piano, é uma mulher com seus sentimentos conturbados, doloridos, à flor da pele, e ela se utiliza da música, do piano, como uma forma de exortação dos seus sentimentos e das suas dores. Pois bem, esse carnaval prossegue, não é? O narrador, o autor coloca o pano de fundo do carnaval acontecendo na cidade do Recife, enquanto tia Guilhermina vai transitando em suas emoções e refletindo acerca de uma vida inteira, de tudo que ela passou, dos seus sofrimentos, dos seus sentimentos, do seu relacionamento com a sua família e com o seu sobrinho que ela criou, Mateus, não é? Ela recebeu ele bebezinho, ainda sujo de sangue, não tiveram nem coragem de limpar Mateus antes de entregar a Guilhermina. E fala muito nesse livro os famosos banhos de Guilhermina, uma mulher já adulta, nua, com aquela criança ali tomando banho e dando banho em Mateus, que é o sobrinho que vive com ela. E a vizinhança sempre procurando saber o que é que está acontecendo ali. E essa história rolando, como eu havia dito, no carnaval do Recife, não é? Vai passar em diversos momentos, por diversos âmbitos carnavalescos da cidade do Recife. É tanto que esse livro, ele é inundado, digamos assim, de frevo, mas ele passa por outros ritmos musicais, porque Recife é uma cidade multicultural. No Carnaval do Recife a gente encontra inclusive o rock, tem um espaço no centro do Recife, em pleno carnaval, né, que traz essa sonoridade do rock, traz a baila para quem gosta, o rock, o frevo, o maracatu, enfim, todos esses ritmos que se condensam e se misturam nesse Recife multicultural de axé, enfim, é realmente uma cidade multicultural, né? E tia Guilhermina vai passando e as pessoas curiosas sobre a vida sexual dela, não é? Aqui ela diz assim: gosto de me imaginar apaixonada e sofrendo, Ana. Ela faz essa confissão amiga, né? Não vou carregar homens, nem a paixão, nem nos pensamentos, não é? Vamos ver aqui o que tem mais de interessante. As pessoas curiosas, né? Aqui está falando que as pessoas querem saber com quem ela divide cama e mesa, se é que não dividira na quietude da Casa Verde, na torre. Raimundo Carreiro, o narrador, né, na verdade, faz um mergulho profundíssimo nessa personagem Guilhermina. Guilhermina já uma senhora com seus cabelos brancos longos, com os seus olhos verdes que às vezes estavam acinzentados, não é? Essa personagem tão melancólica e ao mesmo tempo tão plena, tão absoluta. Ela é tão plena e absoluta que em pleno carnaval, no dia do Galo da Madrugada, ela sobe num prédio, faz um striptease e a multidão ali vai ao delírio com aquela mulher idosa e nua, não é? E também é muito marcante nesta obra como a sociedade vê a mulher, não é? De todas as maneiras, a sociedade está observando esta mulher. Se ela é sozinha, se ela tem alguém, o olhar que os homens colocam para as mulheres, a expectativa que os homens têm sobre as mulheres, não é? Tem um trechinho aqui no livro que fala sobre a expectativa dos homens, não é? Principalmente nesse período carnavalesco, que bastava piscar para uma mulher e esta mulher já estaria com este homem, tendo inclusive
relações sexuais, não é? Os homens têm essa certa, dentro aqui desta obra, né, essa certa expectativa da disponibilidade da mulher e da mulher para o uso masculino, como eles bem entendam, não é? Bom, e aqui outro trechinho de tia Guilhermina sofrendo. Hoje é dia de sofrer. Instalava-se no bar da calçada da Rua da Aurora, o Brahma Chopp, vizinho ao Cinema São Luís, às margens do rio Capibaribe, com ramagens debruçando-se sobre as águas, copos e garçons bem limpos. Ocupavam a mesa na calçada e bebia. Bebia cerveja, bebia chopp, cerveja casco escuro com salsicha, bolo de bacalhau, pastéis, bebia, comprava fichas para a radiola e fumava. Essa personagem que também é boêmia. Ao mesmo tempo em que ela vive enclausurada dentro daquela casa dela, ela também é uma personagem boêmia. É também uma personagem que bebe, que fuma e que quer de alguma maneira, digamos assim, afogar suas mágoas, não é? Esse relacionamento que a gente não sabe se aconteceu ou se acontece, não está explícito na obra, mas a gente vê que tem ali pelo menos uma flâmulazinha de algum sentimento de tia Guilhermina para com Mateus, esse sentimento de alguma coisa mais sensual, como a dele também para a tia Guilhermina, né? E esse relacionamento começa assim a ganhar força em O Amor Não Tem Bons Sentimentos. Mas aqui em Tango-Lomango a gente consegue ver a continuação, não é? Dessa relação, desse relacionamento e, sobretudo, sobre o ponto de vista de tia Guilhermina, tá? Esse Tango-Lomango é uma obra que dá vez e que dá voz à tia Guilhermina, não é? Tanto falando como ela se vê neste aspecto mais intimista dela para ela mesma, assim como também da sociedade para com tia Guilhermina, né? A relação, sobretudo, daquilo que os homens pensam sobre as mulheres. Inclusive, chamavam tia Guilhermina de puta de anjo, não é? Porque ela morava com seu sobrinho Mateus e algumas pessoas no entorno, naquela comunidade, naquele local onde eles viviam, chamavam ela dessa maneira. Esse estigma da palavra puta acompanha tia Guilhermina desde sempre. O pai de tia Guilhermina dizia, por exemplo, assim, ó. É uma cena em que tia Guilhermina está comendo, fazendo uma refeição com a família, e diz assim o livro: comiam quietos e calados, até que ele, o pai, dizia sem levantar a cabeça: você nasceu para ser puta, Guilhermina. Então vejam que essa visão machista que veio para tia Guilhermina do pai, do irmão, das pessoas do bairro, dos homens que a viram no carnaval, que em um determinado momento aqui tia Guilhermina vai ser estuprada, sendo uma senhora de idade, ela vai ser estuprada por um grupo de rapazes, não é? Esse livro aqui, ele é recheado dessa visão e dessa expectativa que os homens têm a respeito das mulheres. Vejam esse trechinho aqui, por exemplo, do que os homens pensam sobre as mulheres. Achavam que todas as mulheres eram prostitutas. Bastava piscar os olhos e elas já estavam de pernas abertas. Então é sobre esse estigma, não é, que toda mulher carrega por ser mulher, e a gente vê refletido aqui nessa obra de Carreiro. Em outro momento diz assim, ó: daqueles estúpidos homens a quem as mulheres deviam se oferecer de pernas abertas, sempre os cafuçus. Esse aqui é um bloco carnavalesco, né, que está sendo retratado. E eles também veem a tia Guilhermina como uma mulher que está levando o seu sobrinho Mateus para um péssimo caminho. Dizem assim, isso é a vizinhança ou as pessoas comentando a respeito de tia Guilhermina. Estaria transformando o menino em tarado num desvairado sexual? E é assim durante toda a obra que se passa no carnaval, não é?
que tia Guilhermina vai sendo retratada. Ela toca piano, ela canta, ela é uma mulher ébria. Aqui a obra faz um retrato muito bonito do carnaval do Recife. Ele fala dos maracatus, como eu tinha já dito a vocês, não é? Esse livro também ele faz uma pausa, uma entrada muito bonita para falar da arte negra, da cultura negra, em que ele chama o encanto iluminado da negra, não é? Vejam só que passagem bonita. Feito ali mesmo, estivessem sofrendo, naquela hora exata em que o corpo feminino recebia chicotadas e vergava-se à força dos ferros. Levantava as mãos e os seios e saltavam no busto, cheios de um encanto macio e misterioso. A pele brilhando, enfeitiçada, agora mais forte, movendo-se de um lado para o outro. Ele faz essa metáfora do sofrimento negro em que esta mulher negra aqui dançando, colocando seu corpo artisticamente, culturalmente, como se ela estivesse revivendo e exortando esta dor da injustiça, da diferença, do racismo e da escravidão, não é? E tia Guilhermina, no meio desse carnaval também, louca para dançar, louca para participar da festa, e ela vai e ela participa, sabe? É um livro muito bonito. E diz assim, ela detestava se ver uma velha dormindo em frente do aparelho de TV. Sentia-se destruída e desmontada. O que é que uma mulher precisa para ser respeitável? Se ela for uma senhorinha que fique de frente à TV, será que ela é respeitada? Se ela viver sozinha, será que ela é respeitada? Se ela tiver um companheiro, será que ela é respeitada, não é? E vivendo sempre. Olha o que ela diz. Sou tia, sou mulher, não posso trair o sangue. E puxava Mateus pelos cabelos. Deite a cabeça aqui no meu colo, filho, e nunca esqueça que sou seu sangue. Sinta o cheiro de minha roupa, o cheiro de minhas coxas, e quase podia lhe dizer do meu sexo, dos meus pelos, do meu suor. E terminava não dizendo nada. Aqui a gente está diante de um âmbito ou focalizando em uma câmera onde a gente tem o privilégio de ver o pensamento de tia Guilhermina. Realmente havia essa atração incestuosa, mas termina dizendo, e terminava não dizendo nada. Então a obra deixa em suspenso se há ou se não há esse relacionamento incestuoso, não é? Desse relacionamento entre tia Guilhermina e Mateus. A cidade do Recife é vista diante da beleza do carnaval, da exultação do multiculturalismo, a cidade que respira arte e que ao mesmo tempo é uma cidade tão triste, tão suja, que naquele carnaval estão também os desvalidos, os solitários, os que sofrem, os viciados, os sozinhos, os esquecidos, os excluídos, não é? E, para além disso, voltando um pouquinho para a representação do feminino, ele diz, né, como eu já havia comentado com vocês, essa beleza da mulher em qualquer idade. Percebia-se uma linda mulher pequena, de cabelos louros, não muito fartos. E ainda para ela, a prostituta é um ser, estando dentro da paixão, não participa dela. Vendo as rugas surgindo nos rostos, marcada por essa vocação de prostituta, que afinal era ser prostituta, amar sem compromisso de sangue. Puta não beija na boca, puta não se apaixona, puta não deseja homem, puta não anseia, não espera, puta não se desespera, mulher jogada na imensidão silenciosa para o mundo. Era para isso que uma mulher servia. Bom, tia Guilhermina ia vivendo essa história do carnaval, fala muito na sensualidade de um povo, fala dos caboclinhos,
dos maracatus, das rabecas, não é? Fala que os pássaros cantam colorido. Ela faz essa viagem durante o carnaval e deixa eu ver aqui. O carnaval é visto como a celebração dos pobres e esmulambados. Lembra que eu tinha falado para vocês que o carnaval, para além dessa festa retumbante, bela, gloriosa, era também a celebração dos pobres e dos esmulambados, desses corpos de lama e gozo. E se davam grandes beijos, apalpadelas, avanços sexuais ou até relações naquele chão áspero e sujo, sobre o cheiro de urina, de lama, de fezes. Praticavam sexo com tanta violência que pareciam estertorar. Rasgavam-se, na verdade, bundas, coxas e pernas, e mãos nuas apareciam sôfregas, não é? Ele diz em um determinado momento, quando fecha esse parágrafo, sofridos e em gozo. E tia Guilhermina é alguém dada a sentir saudades do inexistente. É aquela coisa melancólica, aquele sentimento de estou sofrendo com o meu vazio existencial. Por quê? Por quê, não é? Bom, para combater o cansaço que começa a incomodar, tia Guilhermina decide entrar no prédio do antigo cinema Trianon, subindo as escadas desde o primeiro andar, porque os elevadores estão parados. E é aí, quando tia Guilhermina começa a subir essas escadas, é que ela decide fazer o seu striptease. Lá de cima do edifício, tia Guilhermina começa a tirar a roupa e as pessoas ensandecidas embaixo, não é? Alguns vaiavam, outros aplaudiam, outros achavam maravilhoso, outros achavam detestável ver aquela senhora ali em cima fazendo striptease e ela tira sua roupa ali no sábado de carnaval, no galo da madrugada. Tia Guilhermina, de alguma maneira, é uma mulher muito livre e uma mulher que faz o que bem entende. E, por outro lado, ela é uma mulher amargurada, meio que sombria, meio que perdida nesse seu existencialismo, não é? Bom, fala-se muito na dança, no nudez entre os gritos e aplausos, né? Então, aqui é o momento em que tia Guilhermina está com os seios desnudos e disse assim: uma senhora, uma bela senhora com os peitos expostos. Ali, quando ela está nua, né? Ela sente os pelos do corpo soprados pela alegria da nudez. A pele viva e acesa para abraços, beijos e abrasamento. A sensação de que a vida mergulhava em cada um dos seus poros. Tia Guilhermina entusiasma-se com o desfile do Madeira do Rosarinho, cantando Madeira que cupim não rói, e quase não percebe quando o soldado de corpo de bombeiros se aproxima e segura pela cintura. Ela pretendia se transformar na dançarina que sempre sonhou ser. E ele parece um parceiro de dança erótica. Essa situação dela tá lá, pelada, e o policial, o bombeiro, perdão, puxando ela, era como se fosse uma dança erótica. Ela lá querendo sentir o vento nos seus pelos daquele corpo nu e o bombeiro puxando ela. E meio que sem querer, é quase um tango, né? Puxa de cá, puxa de lá. E aquela dança erótica que eles estavam fazendo para todo o público que ali acompanhavam. E ela diz, não é? Era o sonho dela ser dançarina. É como se ela se realizasse de alguma maneira. O cara puxando ela da dança e sem compreender que de alguma maneira ele estava realizando tia Guilhermina, não é? Dançarina de cabarés e cantora de boleros, que fazia demonstrações para Mateus. Mesmo que tenha sonhado a vida inteira em ser uma prostituta, não é? Aqui, esse narrador que sabe de todas as coisas, ele sabe
desse pensamento de tia Guilhermina. Os aplausos aprovam seu corpo nu, as curvas, os seios. Se tivesse ficado nua para os namorados ou para os homens eventuais, teria sido aplaudida a vida inteira. Teriam gostado de vê-la nua, a exibir as suas paixões, não é? E ela ficava nesse momento escutando piadas e palavras de desaprovação. Cobre o rosto com as mãos e finge cair no passo, animada e feliz. Baixa a cabeça e só aí percebe que está ainda sem a roupa íntima e ouve as vaias que lhe causam arrepios. Pensa em retornar à sala do cinema, mas não tem tempo. O rapaz do corpo de bombeiros toca leve no seu ombro e pede: "Vamos, senhora, vamos. É melhor sairmos logo daqui antes que haja tumulto." E saem imediatamente, apressados, entram no carro na tentativa de se afastar rápido. Desviam das pessoas, de grupos, de troças, até que ela ouve a sirene e a certeza de que estão indo para distante, para um lugar mais seguro, onde não seja necessário fazer striptease, não é? Aí uma rainha exposta ao sol e ela ri com um sorriso que parece carregar sempre naquelas ocasiões. Mas antes de beber, ergue o pinico em duas mãos e se coroa. Aqui é uma parte em que tia Guilhermina já ultrapassa essa exortação de seus sentimentos e tá já beirando a um pouco a essa pitada de loucura, não é? Bom, aqui chegamos ao momento em que tia Guilhermina recomeça a voltar para casa, sempre a pé. Lembra que a gente falou no comecinho desses vídeos sobre Tangolomango, que tia Guilhermina tinha o seu passinho miúdo e apressado. E agora ela está retornando, né? Recomeça a voltar para casa, sempre a pé, sem definir se está feliz, triste ou satisfeita, um tanto deprimida talvez. Aí o que é que acontece? A Guerra dos Maltrapilhos, a gente vai dar uma passadinha nessa parte, e ela tá nessa volta, está no meio da rua, e os meninos gritam: "Puta, puta, puta véia e feia, puta do peito caído." Nenhuma ofensa lhe era mais forte. É socorrida por um vigia do casarão, que afasta os meninos, uma espingarda na mão, e leva para o pilotis de um prédio. É verdade que não fora apenas um mela-mela. Tem um corte na sobrancelha direita e sangra levemente pelo nariz. Então, tia Guilhermina, sendo achincalhada pelos meninos da rua, não é? E as meninas, sobretudo as meninas, jogam pedra nas pernas dela. Então vejam que não são só os meninos que estão dentro dessa condição de pensamento. As meninas também. As meninas jogam pedras nas pernas de tia Guilhermina. E pulando aqui um pouquinho, tá, pessoal? Eu tô falando trechos salteados. E Guilhermina sente a mágoa do mundo crescendo. Os moleques voltavam para apedrejá-la. E Guilhermina sente a mágoa do mundo crescendo, avolumando-se no peito, enchendo seu coração, circulando seu sangue. Soluçava, soluçava, ainda mais magoada, mesmo ofendida pela atitude dos meninos, porque os adultos estavam ocupados demais com a banda para perder tempo com ela, ainda que fosse para ampará-la. Aqui é um momento em que os rapazes passam num jipe, né? Em que ela entra na enrascada, que eu já tinha mencionado a vocês, em que tia Guilhermina é estuprada por um grupo de rapazes. E tudo isso, pessoal, o carnaval continua rolando. Bom, aí diz aqui um momento, né, que ela se lembra do striptease que ela fez lá no Trianon. Diante da imagem da vida, foram de estranho, inquietante e terrível, que a transformara pela violência na mulher que tanto desejara, sem que tenha sido jamais desejado a dor, a força, o estupro. Sua paixão não a levava tanto, apesar das agressões, das agonias e do sofrimento. Aí ele retoma um pouquinho, né, o narrador, o momento do striptease,
E olha que trecho lindo. A felicidade de quem se joga no mundo para viver com a intensidade, sofrida ou extraviada, mas sem arrependimentos. Aqui ela tem um flashbackzinho dos banhos que ela tomava com seu sobrinho Mateus, não é? Aquele garoto me espiava tanto que eu tivesse até vergonha de mim própria. E em seguida diz... depois ela cantava, vestida em longos, uma rosa na orelha, bem pintada nos lábios e nos olhos. Grandes e belos boleros, tangos sensuais. Tia Guilhermina, no segredo de sua agonia, jogava os seios e enxugava-se. Bom, e tem um momento que diz assim, que tia Guilhermina gostaria de avançar e abraçá-lo, mas não fica bem uma mulher avançar sobre um homem, não é mesmo? Olha aqui também essa representação desse pensamento patriarcal, misógino, né? Em que a mulher tá ali como um objeto e que deve ser, que deve aguardar ser escolhida. Ela diz a dor de ser um resto de gente. Um outro trechinho também que mostra esse patriarcalismo, né? As mulheres devem aprender desde cedo a cuidar dos maridos. Um bolinho e um chá. Guilhermina estava na cozinha preparando os condimentos, mesmo quando Mateus se ausentava. E por que serviria o chá? O chá e o bolo? Porque mulheres são para ter maridos. E os maridos são bem servidos nas refeições noturnas, depois do banho, os corpos saudáveis, a mesa posta, as histórias para contar e os risos. E aqui, gente, a gente caminha para a finalização, não é, do livro e que a gente vai vir para cá, ó. Então, resolveu tocar piano sem roupa. Pena que Mateus não estivesse ali. Estuprador e assassino, diziam dele. Mas quando estiveram juntos, perguntaram mais de uma vez se fora mesmo criminoso. E ele respondia sempre com enorme convicção. E eu pedi para o meu pensamento parar de pensar. E ele continuou pensando. E tocava, e tocava. Nuinha, a rumbeira, festeja a noite. Mudava de músicas e de ritmos. Ora representava o circo, ora o desfile de carnaval e tocava. E tocava. Nuinha dançava, tia Guilhermina, de repente, largava o piano e dançava e dançava. A rumbeira de outros tempos, de tanto tempo, e suava, e gritava e dançava. E gritava e girava, feito uma guariba. Não percebendo sequer que os vizinhos acordavam e saíam para as calçadas e para o meio da rua, com cara de sono e curiosidade. Foi aí que tia Guilhermina começou a tocar seu piano pelada no meio da noite e os vizinhos começaram a acordar e querer saber o que estava acontecendo. E por qual razão, a gente não sabe, os vizinhos se sentiram ter essa permissão e esse direito de invadir a casa de Guilhermina. Então, essa cena, ela é muito simbólica. Os vizinhos se sentiram no direito de invadir a casa de tia Guilhermina, enquanto ela tocava ali o piano nua, não é? E o que aconteceu? Depois os vizinhos e as vizinhas, crianças, adolescentes e adultos aproveitaram as portas e janelas abertas para invadir a casa, com enfeites carnavalescos, serpentinas, confetes e máscaras e os animais. Daqui a pouco a casa, armários, gavetas, camas, jarros, panelas está revirada. Enquanto alguns cachorros passam com calcinhas, sutiãs e anáguas nos dentes. Outros farejam a cozinha, jogando no chão comida prontas ou cruas. Não demora, as crianças e os gatos ocupam os jardins, brincando, correndo, pulando, enquanto tia Guilhermina canta e toca o piano.
A modesta e ousada Casa Verde da Torre recebe mais gente e mais gente. O segredo, se é que há um segredo, cada vez mais desvendado, exposto. E ainda que não fosse o segredo da casa, pelo menos o segredo de tia Guilhermina, a dos olhos verdes, com um passinho ligeiro, ligeiro e miúdo, sem nunca ter tempo para ninguém. Nua, tia Guilhermina toca piano nua, enquanto a casa está sendo invadida pelos vizinhos e vizinhas, pelos cachorros e pelas cadelas, pelos porcos, galinhas, galos andando pela sala, pelos quartos, quem diria, convivendo com os fantasmas, com Dolores, Ernesto, as Severinas, Biba e até Mateus. Enquanto as pessoas estão invadindo ali a casa de tia Guilhermina, ela está no seu momento de exortação, tocando ali o seu piano e se lembrando da sua família, meio maluca, incestuosa, não é? São esses personagens que aparecem como espíritos, Dolores, Ernesto, Biba, o próprio Mateus, em que quase todas as fotos arrancadas das gavetas estão juntas, tia Guilhermina e Mateus, o que ainda causava escândalo, porque ele foi acusado, esse personagem Mateus, né, que está em Um Amor Não Tem Bons Sentimentos. Eu vou falar de Um Amor Não Tem Bons Sentimentos, porque ele foi acusado de estuprar e matar a mãe e a irmã. Na casa, há tristeza e abandono, mas é sempre, sempre carnaval. Nunca pôde entender e pode agora estar entendendo por que as mulheres costumavam pará-lo na rua para perguntar sobre ela. Perguntavam para Mateus, tá, gente? Quem é aquela velha? Como se comportara durante toda a vida? E por que se mantinha tão distante de todos? Tia Guilhermina, tão inteiramente nua e tão belamente meiga, disposta a tocar piano pelo resto do dia, bebendo Campari o dia inteiro, rejeitando ousadias de homens, embora fervesse de ansiedade. E agora é apenas um corpo nu balançando na sala. Será que tia Guilhermina morreu, gente? Um corpo pequeno, os peitos cheios de viço, unhas lisas, brancas, esmaltadas. O vizinho olha para o alto pensando, mas o que é que pulsa ainda neste corpo? Enquanto isso, eu não vou dizer para vocês se tia Guilhermina morre ou vive, não é? Mas durante todo o livro, a gente vê trechos de músicas, de frevos e etc. E o livro termina assim: ouvem-se as vozes femininas dos corais carnavalescos. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Então, a quem tiver a oportunidade de ler Tango-Lomango, Ritual das Paixões deste Mundo, nós recomendamos fortemente, tá bom? Um abraço para vocês, conheçam a obra de Raimundo Carreiro. Até a próxima!